ela para cantar quando for assim. Pede ela para cantar, para canta, pastor. Duvido, ela pede tanto a vocês. Quero ver se ela obedece vocês agora. Pede ela, canta aí, pastor. Não, vai no microfone, quero ver. Tá bom, tá bom, tá bom. A paz a todos, boa noite, tudo bem? Sente no seu lugar, por gentileza, por favor. Uma honra estar aqui reunido em igreja e como igreja mais uma vez, recebendo os irmãos que nos visitam e também não deixando para menos, né, prestigiando aqueles que sempre estão conosco, né? Que parece às vezes que muito jargão é assim, né? A igreja só dá valor àqueles que visitam, não. Os visitas são muito bem-vindos, mas aqueles que estão com a gente, assíduo, que não desiste caminhando, também são dignos de honra dobrada. Então, quero parabenizar aos 10, 12 que estão aqui e esses irmãos de Rehobote, que somos centenas e milhares também. Amém? Fica aqui o meu reconhecimento a ti também. Pessoal, hoje pela manhã foi magnífico, maravilhoso. Deixa eu perguntar aqui, tem umas pessoas que não se contêm se guardar para o culto da noite e ficam vendo em casa, né? De online, né? Quando chega aqui, já sei o que o pastor vai pregar, o que aconteceu. Deixa eu perguntar, quem viu o culto online de casa hoje de manhã? Quem viu? Ninguém? Hoje? Lá em cima, 1, 2, 3, ok, 3, mais alguém? Mais alguém? 4, ok, mais alguém? 4 pessoas, né? Hoje, sim, obrigado, irmão, 5 pessoas. Geralmente há um número até maior, que veio de manhã e já vem comentando, né? Que hoje teve algo aqui, gente, que eu pedi para repetir, não sei, pastora Sueli, se vai ter de novo, vai? Oh, gente, que maneiro. Gente, eu convido vocês a uma sessão de riso espontâneo hoje, tá? Algo bem gostoso da parte de Deus, bem leve, tá? E eu vou deixar à mercê do que vai acontecer aí. É lá no final, então não vai embora antes do culto terminar, tá? Se não perder essa benção aí. O que nós iremos fazer agora? Nós teremos alguns momentos, quero dividir com vocês o que a gente vai fazer nessa noite. Esse momento agora é o momento da palavra, no qual nós iremos completar a palavra de quarta-feira. Quem veio no culto de quarta-feira? Ótimo. Quarta-feira a gente ficou ali, não conseguimos sair, teve aquele mover, né, do Espírito Santo. Nós tínhamos o capítulo 2 de Efésios todinho e não conseguimos sair do capítulo 2, ficamos só na parte A. Proposital, aquela parte era a parte A, né? Você vai ver agora a parte B da mensagem de quarta-feira. E a igreja foi tomada pelo Espírito Santo e a gente tem que deixar, né? É Ele que manda. E vários testemunhos aí de quarta-feira foram... foi uma noite, foram momentos maravilhosos que nós vivemos aqui na dependência de Deus. E eu quero terminar essa mensagem marionete hoje, ok? Aí depois nós iremos para os recados, que vocês vão ter outra surpresa dos recados. Pessoal, eu nunca vi um recado tão alegre da mídia, dos anúncios que tem para acontecer nesse mês agora, quanto esse recado. Confesso para vocês, vontade de pedir eles colocar no meu feed, no Instagram. Gente, porque é muito gostoso o recado de hoje. Então hoje eu falei assim, gente, a igreja está gostosa hoje, falei para os pastores hoje, está muito gostoso hoje, todo mundo concordou. Maravilhoso, né? E aí depois disso a gente vai para um momento de ofertório, tá? Depois dos recados, e depois as crianças vão vir aqui terminar nosso culto. Então olha o que você tem, né? Parte A agora, a palavra, parte B, ofertório, parte C, podemos colocar assim na ordem alfabética aqui, vai vir o momento dos anúncios, e na parte D aí, ou 1, 2, 3, 4, como você quiser, são as crianças, tá legal? E dentro disso vai ser muito maravilhoso. E hoje também é dia do pastor, viu? Depois você dá um abraço em cada pastor seu aí. Acabei de ganhar um café agora, o irmão foi viajar e falou, pastor, tomei um café nesse lugar, falei, me dá o meu pastor, falei, Deus chusa, facinho. Sabe o que ele trouxe? Um café com queijo e com uma pasta, queijo também defumado, né? Uma pasta defumada. Cara, só o cheiro é maravilhoso, né? Pessoas que se preocupam, ninguém é obrigado a nada, um copo d'água, um aperto de mão, mas tem uns que são fora da curva, né? Um dia muito legal hoje, muito bacana, cheio de abraços, cheio de mensagem. Olha aqui. Oh! Dona Ilma, a senhora é demais. Olha, feito por ela. Gente, olha aqui. Vou dividir com a igreja. Pode, Dona Ilma?
Claro que não, Daniel. Gente, vou dividir com meus pastores, pode ser? Um coração para cada um, tá legal? Gente, bolinho feito por vó. Gente, vou falar mais uma vez que eu posso chegar até você aí. Bolinho feito por vó, gente. Eu não é gostoso, gente? Olha só. A dona Ilma, de vez em quando ela vê a gente com a garganta meia ruim aqui, ela faz pra gente um gengibre, gente. E ela traz pra gente um gengibre aqui para mastigar e sara, cura nossa garganta. E a gente consegue mais um fôlego aí. Ô, gente, alguém quer um docinho aqui, um bolinho feito por vó? Levanta a mão. Vai comprar. Beto, deixa eu deixar aqui, por favor. Dona Ilma, a senhora é uma graça, viu? Dona Ilma, eu não tenho nada para lhe dar, a não ser uma açúcar, união. Aqui, por favor. A senhora é diabetes, não, né? Não, então, um abraço? Você sabe que a dona Ilma tem uma célula na casa dela, pessoal? Uma célula na casa dela. Trata a gente muito bem, muito participativa. É ou não é, pessoal? Amanda, é ou não é? É, cadê os novos líderes? Estão aí, não? Ali, olha lá, olha lá. E esses líderes agora, Flávio e a esposa, eu falei com eles, vocês têm uma missão de cuidar bem da nossa vovó. Então, eles estão pegando ela no colo, tá fazendo isso, não? Tá? Cuidando da senhora. Esses dias eu vi o Flavinho trazendo a senhora para cá, entendeu? Os pastores, eu acho que eles não gostam da senhora. Eu falei para colocar, mas eu falei para colocar uma cadeira confortável, não chegou. Tá bom, tá? Vocês vão falar que tá bom e não vão colocar, dona Ilma. Fala, tá bom, mas pode melhorar, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Pode melhorar, não Pode. Obrigado pela sua vida, viu? A senhora é um exemplo para a gente de diversidade aqui, porque a nossa igreja é banhada de Timóteo, de Jó. Olha aí. Pescou, aconteceu, ó. Olha aí. Olha aí. Olha, dona Ilma, olha aí. É muita honra, mas a senhora merece. Dona Ilma, eu não sei se vocês reparam, mas deixa eu te falar um negócio para vocês. A nossa igreja é banhada de jovem, não é? Como é que pode? Nós conseguimos essa coisa tão eclética de uma idade. Dona Ilma é uma senhora. Deve estar com 45 anos, né, Dona? Tá bom. Isso não fala. Nem parece. 76, dia 19. Ah, já errou? 73, tá certo. Tá bom, né? A Bíblia diz assim, ó, me ensina a contar os meus dias. 80. Eu já estou perdendo. Dona Ilma, o que eu quero dizer aqui é que a senhora é uma resposta de Deus para a nossa vida. Porque a gente teve muito tempo um jargão aqui, igreja de jovem, e veio a senhora com o seu caderninho, anotando. Posso ver as mensagens? Dia 5/6. O que teve 5/6? Foi o culto, não, foi 4, a senhora errou o dia. Eu acho que eu errei. Amado Timóteo, tá bom, tá certo. Dia 1/6, predestinação, tá aqui. Olha que legal. Todos os cultos anotados. A senhora deve estar dando uma surra agora, quem não traz Bíblia nem caderno. Olha aqui. Tá certo, tá perdoado seus pecados, né? Gente, mas olha só, com 73 anos, anotando tudo. Aí pra gente, uma igreja de jovem, no qual muitas pessoas falam, igreja da Parede Preta, tendo a dona Ilma aqui conosco, é um privilégio, é uma honra, uma satisfação. Vamos honrar ao Senhor pela vida dela. Obrigado, tá? Te amo. Guarda o açúcar, tá? Eu não vou pular. Pastor Sérgio pularia. Pessoal, abra sua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 2, verso 1, por favor. Verso 1 até o verso 7. Uma honra. Quem quer um bolinho de vovó? Quem quer um bolinho de vovó? Quem for dar um beijo na dona Ilma agora vai ganhar o primeiro pedaço. Vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 1. Dá uma atenção aqui, bota na NVT, por favor. Vamos lá. Ele vos deu vida. Tu está com esboço, meu filho? Tá? Manda para ele lá, Bárbara. Correndo. Renda, você tem iPhone? Ative ele aí, por favor. Ele vos deu vida, estando. Bota na NVT. Vamos lá, pessoal. NVT agora, viu? Vamos lá. Tá bom, vou ler no RA ainda. Ele vos deu vida e estando vós mortos nos vossos pecados, delitos
cometidos. Vamos lá, verso 2. Jesus, eu acho que ele agora deve estar confuso. Ele fala assim, pastor, muda o verso 2, eu boto na NVT. Ele fez os dois. Não, fez um só. Vamos lá. Vocês estavam mortos por causa dos vossos... Vocês estavam mortos por causa dos vossos pecados, da desobediência e muitos pecados vossos. Vamos lá. Eu já falei vossos várias vezes aqui. Nos quais costumavam a viver com o resto do mundo, desobedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível, ou comando do poder do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer a Deus. No verso de número 3, todos nós vivíamos desse modo, seguindo o desejo ardente da inclinação da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, nos deu vida justamente em Cristo. Pela graça, toda a igreja Rehobote é salva. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez sentar no lugar de domínio celestial, porque agora estamos em Cristo Jesus. Verso 7, interessante. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos com um exemplo da sua riqueza insuperável de graça, revelada na bondade em que demonstrou por nós em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, nos dias de hoje, ok? Deus poderá nos apontar como exemplo da sua riqueza insuperável, de sua graça, revelada na bondade em que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Palavra de Deus para nossas vidas. Alguém pode dar um glória a Deus aí por ela? Bom, sendo direto, bem objetivo, na quarta-feira nós paramos por aqui, você lembra? Foi aqui que nós paramos, né? E ficamos naquela coisa de testemunho. Deus quer nos apontar, Deus nos quer apontar. Por isso que do verso 1 ao 6 ele aponta diversos erros nossos, dizendo que nós éramos pecadores, dizendo que nós aborrecíamos a Deus. Na verdade, deu um esculacho na gente, de onde a gente saiu, dizia assim, vocês não tinham um mínimo de poder nem credibilidade para sair de onde vocês estavam. Foi eu que tirei de vocês lá com mão forte. Aí ele vem trazendo para a gente a colocação dessa transformação todinha e dizendo que ele quer usar a nossa transformação para que as pessoas vejam a nossa transformação e ele quer nos usar como testemunho. Não canso de dizer, eu acho que vale a pena repetir aqui, principalmente aqueles que nos visitam e nunca ouviram isso. Não sei se você já ouviu, mas o testemunho de Lázaro era mais importante do que o de Jesus. Pastor, que heresia é essa? Calma. Por exemplo, Jesus não havia ainda morrido, ok? Jesus já estava ainda em desdenho e sendo uma pessoa ainda colocada em queixa, em dúvida para todos os judeus, né? Haveria uma profecia que ele era o Messias, ou seja, mas ele ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Então, o testemunho de Jesus ressuscitar Lázaro em Betânia, a aldeia encheu. E o texto diz claramente que as pessoas vinham visitar Jesus e a Lázaro a quem ele ressuscitava. Ou seja, as palavras de Jesus foram dadas crédito porque Lázaro era um morto de 4 dias testificado, né? Inclusive, ou seja, Marta, irmã de Lázaro, ela disse para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se ele chegasse, ia curar somente da febre, talvez uma náusea, alguma coisa, uma pressão alterada. Mas, na verdade, o milagre tinha que ser grande, e ele foi grande, né? Ao ponto de testificar, ao ponto dela dizer assim, o meu irmão já cheira mal. Ou seja, estava aquele cheiro já de carne podre e tudo. E pergunta que eu fico nessa noite aqui, para onde esse cheiro foi? Quando Jesus deu uma palavra liberada sobre aquele túmulo, não houve mais carne podre, não houve mais defunto, o defunto voltou à vida. E o interessante é que esse assunto de um morto sendo ressuscitado, ele percorreu por todas as aldeias, inclusive Betânia, ao ponto de as pessoas virem. Betânia agora se tornou um ponto turístico, estou falando de testemunho ainda. Betânia se tornou um ponto turístico, e esse ponto turístico era testificado com o evangelho que Jesus pregava e com a verdade sendo colocada do seu lado. Então, as pessoas vinham visitar Jesus, que possivelmente estava em Betânia, ele arrastava a multidão, mas o morto estava do lado. Ou seja, o evangelho que ele pregava estava sendo testificado, que era validado, porque um morto acabara de ressuscitar. Tem alguém comigo aí, não? A mesma coisa, não quero dizer que há uma necessidade de eu e de você morrer fisicamente, mas uma morte da carne, uma morte de obras carnais. Quer ver uma coisa? Efésios 4, 27, Rendel. Efésios 4, 27. Efésios 4, 27 diz, não deis, põe aí, Rendel, liga o teu Drops aí. Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Repete comigo, não deis lugar ao diabo. Vamos lá. Efésios 4, 27 diz, não dê oportunidade
na versão RA está revista corrigida. Não deis lugar ao diabo. Olha aí, ó. Não deis lugar ao diabo. O que é lugar, irmão? Lugar é algo que está vazio, alguém vai ocupar. Como é que Satanás ocupa um lugar em nossas vidas? Possivelmente com pecado, ok? O salário do pecado é a morte, ok? Então, uma vez que eu peco, eu me separo de Deus, né? É como se eu criasse uma ponte, estou distante de Deus, né? Aí Satanás, ele ocupa o lugar, porque uma vez que eu crio um pecado, ou cometo um pecado, Deus é santo, e aí Deus, não que Deus se afaste de mim, sou eu que me afaste de Deus, porque eu preciso me aproximar de Deus com santidade. Então, uma vez que eu erro, eu me torno separado de Deus, e uma vez que eu estou longe de Deus, estou vulnerável. É igual uma esposa andando na rua sem o marido, fica vulnerável, correto ou não? Sim ou não? E aí, o texto diz para a gente, não deis lugar ao diabo. Aí ele vai falar de uma característica no qual a gente vai trabalhar. Veja bem no verso 28. Olha o que ele diz no verso 28. Pode pôr na NVT, por favor. Era só aquela palavrinha. Quem era ladrão, ou quem é ladrão, ainda no presente, né? Quem é ladrão, pare de roubar. Então, como é que eu vou adquirir um testemunho? O que nós iremos trabalhar nessa noite? O mesmo testemunho de Lázaro, né, que foi ressurreto, pode ser o meu. De repente você era uma pessoa do mundo com essas práticas. Por exemplo, quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho, honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. A gente sabe muito bem que a gente é brasileiro, e brasileiro tem aquela palavra sutil que não vale para um cristão, que é chamada malandragem, né? Aí quando a gente quer ser mais esperto, a gente fala, sou carioca, né? Tá vendo uma coisa? Quem já viajou aqui para algum lugar de praia, por exemplo, Ceará. Os cearenses também não são fáceis. Você fala, qual é, rapaz? Eu sou carioca, meu. Você está entendendo? Você quer dar um passo para trás, dizendo para ele assim, ó, sou mais esperto que vocês, Ceará. Está entendendo? Então a gente tem aquela coisa do brasileiro, tá? Do carioca. E aí, meu irmão, se você quiser acabar com o cara, fala, eu sou de Bangu, meu irmão. Aí já era, meu irmão. Aí o cara fala assim, toma tudo que é teu, né? Aí o cara inventa até uma música, ele pega tudo é teu, né? E aí quando você fala dessas coisas, você está dizendo na verdade, o lugar está querendo usar a malandragem, está querendo usar artimanhas lógicas. E a gente, meu irmão, todos nós aqui, seja homem, seja mulher, nós temos que parar com isso aqui. Parar de dar lugar para o diabo. O que é roubo, irmão? Roubo de 1 centavo e roubo de 1 milhão é roubo. Talvez você fale assim, poxa, eu fui assinar um documento e aí de repente a mulher me deu uma caneta e ela não me pediu de volta. Eu, de forma maldosa, botei na minha bolsa. Falei, se ela, né? Ou seja, o que é roubo? Tudo que não é meu, tudo que não me pertence, eu não devo possuir. Eu não devo pegar nada de ninguém, né? Um dos mandamentos, em Êxodo capítulo 20, dos 10, não cobiçarás o boi, nem o gado, nem a mulher do teu próximo. Então, se eu cobiço a mulher do próximo, se eu cobiço o gado, claro que a gente hoje não tem uma fazenda aqui para cobiçar gado, mas para a gente seria o quê? A roupa, a casa, né? O bem, o trabalho, o carro, qualquer outra coisa material do meu próximo. Eu devo olhar com um olhar de admiração, não com inveja e com cobiça. Então, o texto diz claramente sobre postura, posicionamento, sobre caráter, sobre testemunho. Ou seja, voltando para cá nas páginas que nós estamos tratando, ele diz, quem roubava não roube mais. E ele tem outra coisa ainda, absurda, que é para os nossos dias de hoje. Verso 29, por favor. Verso 29, Rendel. Evite linguajar sujo. Algumas traduções você vai achar e vai me dizer assim, ó, evite a mentira. Então ele trata duas coisas, o roubo e a mentira. São dois pecados absurdos, tudo é pecado, mas esses são destacados aqui. Então evite o linguajar, que é mentira, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis para dar ânimo àqueles que os ouvem. Então quem roubava não rouba mais, e quem mentia não minta mais. Engraçado que agora ele trata no futuro, quem mentia não minta mais. Aonde eu quero aplicar isso aqui é muito fácil. Onde eu quero aplicar é que nós ainda vivemos uma vida de testemunho. Quer ver? Volta lá em Efésios capítulo 2, verso 7. Olhando essa questão do roubo e olhando essa questão da mentira. Vê como é que fica a aplicação agora. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar como exemplo da sua riqueza imensurável. Ou seja, essa transformação. Como é que pode? Aquele cara era um assaltante e agora não assalta mais. E assalto diz da facilidade, né? Assalto diz da facilidade, você não tem compromisso com ninguém, com cargo horário nenhum, você não tem um chefe. Você é chefe de si mesmo, você não manda, você não declara para ninguém, você não tem horário para prestar para ninguém, dia da semana para ninguém. Então, uma vida fácil. Aí que está a graça do Evangelho. Onde é que nós podemos ser apontados com Deus? Quando a gente para qualquer natureza carnal que nós tínhamos
e hoje nos tornamos um homem espiritual. Não é mais aqueles 30, 20 mil que você tinha de algo ilícito. Não é mais aquela pessoa que falava de forma suja a sua boca. 10 palavras, 11 eram palavrões. A gente, às vezes, somos até criados assim por nossos pais, que não ouviram o que a gente está ouvindo, não tem o ensinamento que a gente teve. Quem aqui já se pegou, ou já ouviu dizer que o pai antigamente falava assim, comprou alguma coisa, passa na porta de casa, aí vinha um cobrador uma semana depois, porque eram suaves prestações, né? Exemplo, aquela cadeira de balanço. Aí o cara chegava e batia na porta, aí sua mãe vinha pelo buraquinho da fechadura lá, que era ele. Aí ela mandava você dizer, vai lá e diz que a mamãe não está. Só que o teu filho é criança, não tem maldade. Aí ele chegava, moço, a minha mãe está lá dentro, mandou dizer que ela não está. Alguém já replicou isso da mãe, não? Já, olha aí, olha, viu? Então, é uma verdade em que a gente também tem uma cultura de uma mentirinha, né? Uma mentirinha à toa, não tem problema. Só que a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai daquilo que a gente chama de pequeno. Ele é o pai da mentira, ou seja, e tudo na verdade é assim, uma vez que eu minto e deu certo, eu vou aprender aquele caminho, que aquilo me facilitou, me abriu uma lacuna, entendeu? Então todo pecado que ele não é estancado, corrigido, eu vou me acostumar com ele, ou seja, mentir, ninguém descobriu, né? Não doeu, entendeu? Então o que o texto diz para a gente sobre o que Deus quer apontar? Deus quer apontar a gente, não sei qual tipo de bebida que você usufruía, não sei qual o tipo de fumo, qual eram as coisas que você frequentava, qual o tipo de roupa que você tinha, que você habitava, não sei qual é o costume que você quebrou ou vai quebrar essa noite também, o que já quebrou, mas Deus quer apontar. O que Deus quer apontar? Uma mudança. Por exemplo, Lázaro, ele viveu, para declarar que ele foi ressurreto, alguém está dizendo, Lázaro estava morto. E aí pode ser nós, nesse dia de hoje, morto por um pecado, morto por um vício, morto por algo cruel, em que a gente pode ser um novo Lázaro de hoje. Então a intenção de Paulo dizer dessa ilha chamada Éfeso, não era algo comum. Quer ver uma coisa? Quem lembra da pregação que o pastor Sérgio fez aqui junto com o pastor Jorge? Ele iniciou dizendo sobre aquele mágico, né? Que os filhos de Cefas tentaram utilizar o nome de Jesus e de Paulo também, e saíram de lá açoitado, quase nu. Quem lembra disso aqui? Depois desse episódio, o que acontece é que houve um grande temor, ou seja, aquilo que a gente fala assim, poxa, caramba, olha só que vergonha para o evangelho. De repente, Dona Emília não está aqui agora, né? Mas de repente você, olhando pela outra face, o inimigo, na verdade, ele pode nos promover. Porque no momento que o inimigo, acompanha só, dá uma olhada aqui, por favor, Atos 19, verso 18 e 19 e 20. Atos 19, 18 a 20. Atos 19, 18 a 20. Deixa eu ler e depois eu explico. Muitos do que creram professaram as suas obras pecaminosas. Qual o incidente que acontece aí? Esse incidente acontece quando esses filhos do sacerdote tentam expulsar demônio em nome de Paulo. Eu conjuro que vocês saiam dele em nome do Jesus que Paulo prega. Aí os demônios falaram assim, como é que é? Paulo eu conheço, rapaz. Jesus também, e vocês quem são? Os caras caíram para cima dele de pau. Arrebentaram os caras. Eles saíram sem roupa, nu e voado dali, né? Só que o texto diz que esse assunto, que eu não coloquei aqui para não enfadá-lo em mais leitura, mas estou dentro do contexto, esse assunto trouxe um grande despertar, ao ponto de alguém dizer assim, com Deus não se brinca não. Viu que o demônio conhece Jesus? Viu que o demônio conhece Paulo? Cuidado! Então esse assunto, no qual você está lendo agora, está dentro desse contexto. Muitos dos que creram, confessaram suas obras pecaminosas. Às vezes, irmãos, quem aqui tem visto pela internet escândalos de igreja? Normal, escândalos, né? Escândalos de igreja, de líderes de igreja, entendeu? Tudo isso há, mas na verdade, irmãos, quando acontece algo semelhante ao nosso, a Bíblia diz que o joio e o trigo ele vai nascer, mas não é para separar agora, né? Não é para separar agora. Naquele dia haverá uma separação dos dois. Eu digo para vocês que alguns escândalos são necessários para a gente. Pergunta para mim por quê? Porque aí você valoriza o que é bom, que há uma diferença. Por exemplo, quem é casado, os homens aqui? Os homens que é casado. Aí você vê uma mulher que é casada toda depravada, traindo os maridos. De repente uma mulher que é casada no seu trabalho, você vê que aquela mulher é muito vulgar. Aí quando você chega em casa, fala, graças a Deus que a minha mulher é uma mulher direita, de casa, e você encontra a sua casa organizada, encontra seus filhos bem cuidados, uma mulher que cuida de você. Ou seja, a mulher vulgar não te destruiu, apenas fez você valorizar o que você tem em casa.
É a mesma coisa contra o mau evangelho, ou o péssimo evangelho. Ele não é para destruir. Ninguém pode contra a igreja do Senhor. Mas na verdade ele faz valorizar o quê? O que você tem. Você começa a dar valor. Você está entendendo? Você começa a valorizar aquilo que é importante para você. E verás a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Então esse contexto que esses homens tentaram usar o nome de Jesus de Paulo, está aqui que houve um grande temor. Muitos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Repete comigo, obras pecaminosas. Agora se assustem, olha o que vai vir no verso 19 e o 20 depois, por favor. Vários deles, que haviam praticado o quê? Diga bem alto, por favor. O que vocês entendem como feitiçaria? É um bruxo. É um bruxo, obra de voodoo. Pode envolver sacrifício de criança, pode, animal de criança, o que for. Então muitos deles que tinham essas obras espíritas bem aguçadas, não é algo, meu irmão, de botar uma pipoca na esquina, uma vela e um frango, não é isso. Falando de feiticeiro, aquilo ali é um despacho. O feiticeiro está muito longe. O feiticeiro é aquele que invade o mundo tenebroso, é aquele que faz algo que você fala, meu Deus, somente jejum e oração, como se fosse casca, né, para tirá-lo. Então são gente que entende o mundo espiritual mais do que um crente entende das Bíblias às vezes. Então nós estamos trabalhando com feiticeiro. Um amigo meu uma vez foi evangelizar num país e ele disse assim, Xande, eu vi bruxos voarem. Ele viu. Ele fez uma estratégia de evangelismo com chá e com café na porta de uma boate. Falou, vamos lá, são um casal de missionários e também uns grupos no qual, eu não me lembro o país que estava. Ele falou assim, eu vi os bruxos voarem, Inglaterra, não foi? Eu vi bruxos voarem, então é real. Eu não sei se você já viu algumas páginas de Instagram, aparecem uns stories, alguma coisa da África, esse negócio, é bem pesado. São países inclinados a isso, que mexe com esse negócio que é terrível. E o texto está dizendo que não é para menos, presta atenção pessoal. Não é um batuquezinho, não que também não seja perigoso, né? Que a gente não tem que tomar cuidado, ok? Porque o inimigo ele precisa de uma brecha, ok? O mesmo efeito de uma pipoca na esquina, também o mesmo efeito de um bruxo, desde que eu dê brecha para ele. Satanás tem poder? Tem. Mas se eu tiver santo, se eu te mantiver puro, ele não vai ter autoridade sobre a minha vida, ok? Está comigo aí, não? Devia estar com Jesus, ó. Aí ele diz assim, ó, vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros e encantamentos e queimaram publicamente. Irmão, um feiticeiro queimar o livro publicamente, você está entendendo? É mais ou menos um Zaqueu. Jesus vai na minha casa. Vai, caramba, eu sou corrupto, eu roubo as pessoas. E o que vão falar de mim? Você está entendendo que esses caras exporam a vida deles? Eles colocaram a vida dele para fora. Geralmente é em praça pública, eles chegaram lá e queimaram. Só que um feiticeiro, por exemplo, nos nossos dias de hoje, quando você fala de um pai de santo, ele tem os filhos de santo. Suponhamos aqui um terreiro conhecido aqui. Se o pessoal do espírito se sentir ofendido, não fica ofendido não, só fica percebido aí que é hora da conversão, ok? De repente essa mensagem está na internet, fala, pastor, falando mal. Não estou falando mal, estou lendo a Bíblia, estou apenas falando de religiões. Suponhamos aqui que um pai de santo esteja me assistindo agora. Esse pai de santo de um centro aí, de algum terreirão aí, ele no mínimo tem 100, 200 pessoas, no terreiro dele, sim ou não? Então automaticamente, esses líderes estão jogando os seus livros de encantamento, as suas obras de feitiçaria, os seus métodos de acessar o mundo espiritual. Você imagina, se ele se converteu de verdade, o que ele vai fazer? Os filhos de santo dele também vai querer trazer, correto ou não é? Então o que está acontecendo ali em Éfeso é o seguinte, 30 a 40% da cidade está sendo convertida agora. Mas onde começou a conversão? Foi a pregação de Paulo? Foi. A pregação de Paulo motivou aqueles que não têm vida com Deus a pregarem também, mas da forma que eles entenderam. Mas ao ponto de eles apanharem para os demônios, chamaram a atenção. Por quê? Porque esses feiticeiros aí também usam essas divindades, chamadas orixás, caboclos, guias, em que eles falaram assim, caramba, os que eu sirvo, eles conhecem. Só que dentro dessa passagem também há uma exposição paulina, incrível também, que o texto diz que eles colocavam os enfermos pelas calçadas e a sombra e o lenço de Paulo curava todos eles. Então esses caras falaram assim, ó, esse cara que está aqui pregando é mais poderoso do que todos nós juntos. E a mensagem do evangelho foi tão impactante, preenchida neles, que eles pegaram os seus livros e não eram poucos. O texto mostra um valor, não me preocupei, alguma outra pregação eu tenho isso aí totalizado da moeda da época para cá. Mas o texto diz, o valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata.
Agora eu não sei quanto vale uma moeda de prata, me perdoa, não era sentido trazer valor aqui, mas é um valor muito estimado. Então eles pegaram uma vida no qual eles construíram de erro e jogaram no fogo. É como se eles dissessem assim: tudo isso não adiantou em nada. O que esse cara está falando cobre tudo que a gente gastou a vida inteira. E jogaram lá. Aí algumas pessoas vão dizer sobre porcentagem. Então nesse exato momento que está acontecendo aqui, é o exponencial de crescimento na ilha de Éfeso, também chamada Turquia. 30% a 40% está sendo convertida. Por quê? Porque os terreiros fortes de obra de voodoo e de feitiçaria se renderam ao Deus de Paulo. Quem lembra aqui que Paulo prega em Atenas, né? Outro contexto, ele diz: varões atenienses, vejo que vocês são supersticiosos, tem altar para tudo quanto é Deus aqui, mas vou anunciar um Deus que vocês não conhecem, né? Aí agora, nesse exato momento, o que está acontecendo aqui, as pessoas estão se convertendo. Por que eu trouxe isso aqui para você? Para você entender, quando Paulo fala de caráter, Paulo, o cara quer apontar, Paulo está dizendo assim para o espírita desse feiticeiro: Deus quer te apontar para aqueles que ainda estão servindo a outros deuses, que se você conseguiu se libertar, ele também pode se libertar. Ou seja, o testemunho de um feiticeiro convertido, de um membro desse terreiro convertido, de uma cidade, uma família, de um pai de família convertido, ia trazer um impacto para a ilha de Éfeso absurdo. Então esse testemunho que a gente está lendo de Efésios 2:7 está dentro desse testemunho. Esse capítulo aí 19 e 20 fala justamente dos 3 anos que Paulo passou na escola de Éfeso, a escola de Tirano. Tentou, e dizem, e há comentários em que Paulo, na verdade, já chegou, o evangelho já estava sendo colocado em Éfeso, mas o evangelho não era evangelho pleno. Por exemplo, eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo você vai ver que o Paulo, ele prega, e o poder do Espírito Santo impondo as mãos sobre os homens, e todos eles há um derramado do Espírito Santo. Então eles conheciam o evangelho raso, o evangelho pela metade. Paulo chegou com um exponencial da pessoa de Jesus Cristo, por isso que você vê tudo ele colocando. Agora no verso 8 ele vai dizer, de Efésios 2:8, ele vai dizer que todos eles eram salvos pela graça, e você vai entender mais um pouco o porquê dessa frase, e o porquê dessa fala e desse versículo, que todo mundo dizia assim: não, nós somos salvos pela graça, e vou te explicar o porquê disso. Mas dá uma atenção no próximo versículo 20, por favor. Assim a mensagem a respeito de quem? Do Senhor se espalhou amplamente e teve um efeito o quê? Alguém fica feliz porque Jesus está invadindo Efésios, Jesus está invadindo ilhas, Jesus está invadindo cidades, Jesus está invadindo. Saiu essa semana agora um percentual de cristão, e a religião que mais está crescendo aqui no Brasil é o cristianismo, né? Eu fico assustado porque eu vejo muito cristão, de fato, as pessoas sempre se agarram, porque antigamente a gente tinha IBGE de fala, por exemplo, a pessoa falava assim: qual é a sua religião? Uma pesquisa. Não, eu sou católico, mas ela não era frequente, ela se apoiava debaixo de uma religião em que veio dos seus pais, era uma tradição familiar. E hoje parece que a gente está assim, todo mundo é simpatizante, faz um culto online em casa, ouve uma música, alguma coisa, fala: não, tem minha religião. Que religião você é? Eu sou evangélico, mas está com massa de cigarro no bolso. Eu sou evangélico, mas está com uma música do mundo. Eu sou evangélico, mas se comporta igual as pessoas do mundo. Então estou com medo daqueles que estão se achando que é evangélico. Não que é uma exclusividade nossa, porque o evangelho sempre foi porta estreita, não larga. O evangelho sempre foi um sinônimo de renúncia, e não é falar que vai para a igreja e não abre mão das coisas do mundo e dizer que é evangélico. Não, eu estou tentando me firmar, mas não diz que é. Senão queima o nosso filme, porque o RJTV passou que a gente está, né, lá em cima. O Rio de Janeiro também, a religião que mais cresce são os evangélicos. Mas, gente, como é que pode o evangelho crescer? Porque em Éfeso cresceu e o pecado diminuiu, e nós estamos crescendo e o pecado está aumentando? A conta não fecha, Camila. Não faz sentido. Está entendendo? Se nós somos a maioria, então por que os jovens estão cheirando? Se nós somos a maioria, então por que o tráfico está aumentando? Se nós somos a maioria, então por que os jovens estão engravidando antes do casamento? Se nós somos a maioria, então por que o mundo está de cabeça para baixo? Então a gente está volumoso, mas seriedade acho que está faltando da nossa parte. Desculpa, não sei se você queria ouvir dessa forma, se eu estraguei o romantismo seu do evangelho, se aquilo que você construiu de igreja não era nada que eu estou falando, desculpa, mas não é.
a gente está sendo a nova estatística, Silvio, de IBGE, está sendo a gente, igreja do século de hoje. Talvez você está aqui, mas você é uma devota de Maria. Talvez você está aqui, mas você é uma devota de um orixá. Talvez você está aqui, mas tem um santinho na carteira. Talvez você tenha um crucifixo lá na sua cama pregado. Então o evangelho é puro. Ele não é misturado com nada. Não adianta falar que ama Jesus e ama Santo Expedito. Não, Jesus não vai disputar com ninguém. Porque eu preciso casar, ele foi com minha... Não. Deus não divide a glória dele com ninguém. Alguém aqui é casado? Levanta sua mão. Levanta, Robson. Isso. Você é casado? Você é homem ou mulher que é casado? Você permitiria que a sua esposa se relacionasse com outro homem? Me responde, por favor. Você que é mulher, gostaria que seu marido se relacionasse com outro homem? E por que Deus vai dividir você com outro Deus? Por que Deus vai dividir a glória dele, a exclusividade dele, que é a sua vida, com outro? Entendeu? Deus não precisa. Jesus falou, vou resumir o que é evangelho para você. Jesus falou, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não adianta ficar pedindo atalhos com medianeiras, né? Com medianeiros, não. Entendeu? Só há um Deus. E um intercessor ou um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,5. Agora preste atenção no nosso contexto todo. Você está entendendo aquela questão de marionete? Nós éramos aquilo que nós falamos quarta-feira, movimentados pelo inimigo. Por exemplo, nós éramos feiticeiros, nós éramos idólatras, nós éramos cachaceiros, nós éramos tudo de ruim, não prestavam em nada. Só que agora muitos de nós fizemos aquilo que os moradores da ilha de Éfeso fizeram. O que eles fizeram? Queimaram os livros, queimaram os deuses. Quem aqui já abriu mão de alguma coisa que te remetia à velha criatura? Quem já abriu mão? Ok? Que quando você se converte, você tem que jogar as coisas fora. Outro dia eu fui fazer uma visita na casa de uma menina que ela tinha largado do espiritismo. Ela falou, pastor, vai lá em casa, tem muita coisa, tem roupa, tem isso, tem aquilo, tal. Minha irmã, ela arregaçou. Você acredita que antes de sair da casa dela, eu perguntei assim, não tem mais nada? Ela, nada. Eu falei, tem certeza? Nada. Eu falei com ela, na sua geladeira. Agora eu estou me confundindo aqui, peraí. A Umbanda, quem é que usa plantas, a Umbanda ou Candomblé? Candomblé, não é? É isso, não é, pessoal? Apagou um pouquinho aqui. Alguém aí, um mesmo macumbeiro para falar? Tem um contato com a natureza, outro contato com o animal, lembra, não? A Umbanda, né? Aí eu falei com ela assim, não tem mais nada. Eu falei, na sua geladeira? Ela, mas tu... Tinha uma planta lá, que é justamente consagrada, um efeito e tudo. Aí ela abriu a geladeira, me deu tudo que tinha lá, a geladeira. Ou seja, quando você se converte, o inimigo ainda quer deixar uma brecha. Lembra que eu falei de brecha? O inimigo quer deixar um terçozinho, o inimigo quer deixar um crucifixozinho, o inimigo quer deixar uma água atrás da porta, uma vela acesa. O inimigo precisa de uma brecha para ele entrar. Então o que a gente precisa fazer? Fechar as brechas para o inimigo não entrar. Está comigo aí, não? O jovem solteiro, levanta a mão quem é solteiro, com camisinha na carteira. Pô, a conta não fecha, cara. Não, pastor, porque eu não sei. Não sabe o que, irmão? Se você não sabe, eu que vou saber. Cego guia no cego. Aí o cara é solteiro, está com a camisinha na carteira. Não pode. É brecha. Você está entendendo, não é? As más conversações e os más costumes, né, fazem a mesma coisa. As más companhias comprometem tudo aquilo que a gente ouve aqui. Voltando ao nosso assunto, por favor, Efésios capítulo 2, verso 7. Efésios 2, 7. Lê para mim bem alto agora. Sobre testemunho. Lê lá. Portanto... Eu quero que vocês imaginem agora. Por exemplo, Paulo está vindo aqui agora, Paulo está aqui e está dizendo para vocês, pessoal, Deus quer usar a vida de vocês como testemunho. Para que ele está dizendo? Para os feiticeiros, para os bruxos, para aqueles que lançaram os livros no fogo, aqueles que se converteram, aqueles que tiveram temor. Você está entendendo? E a mesma coisa acontece com a gente hoje. Deus quer apontar, Deus quer limpar a gente, Deus quer fazer a gente de exemplo. Um novo Lázaro surgindo em Betânia, para quê? Para que o nome do Senhor seja engrandecido.
Agora, pasme, no verso 8 começa a nossa história da parte B, no qual vocês não ouviram na quarta-feira e vai ficar para agora, e não vou demorar. Vocês são salvos pela... Por quê? Você sabe que toda religião fala de salvação? Toda religião fala. E toda religião vai cobrar métodos para você ser salvo. Vai cobrar benefícios. A maioria dela fala sobre a caridade. A palavra caridade, para nós traduzida, é amor, ok? Amor, né? Por exemplo, a Bíblia, talvez a corrigida, vai dizer, em Coríntios capítulo 13, se não tivesse caridade, de nada seria. E aí nós traduzimos para a NVT, se não tivesse amor, de nada seria, correto? Então, a palavra salvação, as pessoas... Gente, eu não estou aqui de forma demasiada dizendo que a gente tem a verdade. Eu estou dizendo que a gente acredita na Bíblia. Porque vai que outra religião também tem um livro, um método e fala, mas eu também acredito na minha religião, no meu manual, na Bíblia aqui. Só que é o seguinte, a gente discutir um método e mostrar a eficácia, a gente vai mostrar a eficácia. Por exemplo, existem religiões que não acreditam no Espírito Santo. E a gente sente o poder do Espírito Santo. Então, quando a gente sente, irmão, problema do que está escrito. Eu sinto. Está entendendo? Então, é inércia aquilo lá. Aquilo é uma especulação de alguém que não teve uma experiência, de alguém que não se entregou, de alguém que tem um método vazio. E método vazio também atrai seguidor. Acredita? Método vazio, senão as religiões estavam vazias. Mas todas as religiões têm algo que o evangelho não tem. Por que muita gente não perpetua na igreja, não fica na igreja? Porque não é fácil. Tem que querer. Porque aqui você acaba ouvindo, você fala assim, esse pastor é um ditador, olha lá, está cobrando. Mas por quê? Porque nós não trabalhamos com religião, nós trabalhamos com santificação. E uma religião não, vem para cá, você não é cobrado em nada, você não é obrigado a devolver o que você pegou das pessoas. É só você fazer uma obra de caridade. Então religião não tem confronto, e a gente confronta, porque a gente não pode poluir a nossa alma. Aí o texto agora está dizendo que na ilha de Éfeso, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e não vem de vocês. Imaginem que Paulo está pregando para ele em primeira pessoa, não é por causa de vocês. Por quê? Porque eles estão acostumados com a religião antiga, o paganismo antigo, fazer uma oferta na esquina para purificar a alma, tomar um banho de sal grosso na segunda-feira, acender uma vela para o anjo, para a alma na segunda-feira, fazer uma obra de caridade, ajudar o próximo. Paulo não anula isso, ele diz que tudo isso é muito bom, mas não tem poder de salvar ninguém. Está entendendo a aplicação que ele faz para a ilha lá? Está comigo aí não? Quem está entendendo aqui alguma coisa? Alguma coisa, pelo menos um pouquinho, está entendendo? Tá? Aí Paulo diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Ou seja, eles estavam dizendo, agora entrei para a igreja, agora parei de roubar, parei de matar, parei de me prostituir, agora eu vou para o céu. Não baixa no peito não, cara. Quando você falar de santidade, de eternidade, baixa a cabeça, sinta-se o pior, entendeu? Não é para se vangloriar, olhar para aquele que era estranho, fazendo o que você fazia, eu nojo, nunca mais faço isso, não, é olhar para o pecador que faz o mesmo pecado que você, com um olhar de misericórdia, dizendo assim, Deus, salva aquele bruxo também, salva aquele pecador também. É você ver que você destruiu a tua família, agora ver um pai de família destruindo, não é olhar e falar, vai para o inferno, porque eu já me santifiquei, né? Deus, faz a obra que supera a minha vida naquele pai de família, tira aquele vício daquela casa, Senhor, salva a vida daquele jovem, daquele senhor, tem alguém comigo aí, não? É essa lição que Paulo está dando para eles, irmãos. Agora olha o que ele diz no verso 9, por favor. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, que eles estavam acostumados na religião antiga a ser assim. Então não é uma recompensa das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Espera aí, a palavra que você está colocando ali é orgulho, é isso mesmo? Responda para mim, é? Então, o que eles tinham quando eles serviam os deuses? Orgulho. E aí eu traduzi de manhã e quero comunicar a vocês, não se sinta ofendido, principalmente quem está na internet, se sinta aprendendo, presta atenção. Às vezes, a gente que é cristão, a gente fala assim, meu Deus, eu oro e as coisas não acontecem. Já sentiu, Rafa? Aí você vai no Brasil, o cara fala assim, eu trago a pessoa amada em 7 dias. Aí a gente está aqui com o marido que saiu fora de casa, ou a esposa, aí você está aqui, Senhor, reconstrói esse casamento. De manhã chegou um rapaz para mim e falou, pastor, me ajuda, minha esposa. Falei, varão, eu já mandei 10 mensagens para ela. O cara sentou ali, a esposa aqui, ela não quer ver ele nem pintado de ouro, nem se ele tiver diamante ela quer. Ela fala que ela nunca mais quer voltar para ele. Ele me ajuda no meu casamento. Eu falei, varão, estou orando para Deus quebrar o coração dela.
Aí hoje eu falei assim, cara, de repente Deus não está ouvindo a minha oração, porque não é ela mudar, de repente é você mudar. Aí entrei onde queria, ele começou a chorar, ele falou, o que está acontecendo comigo? Essa semana tive um acidente, pastor, eu também estou falho na igreja, no meu dízimo e tudo, então, ou seja, achei, comecei a identificar, está comigo aí não? Comecei a identificar os caos, mas presta atenção, os caras colocam na Avenida Brasil assim, eu trago a pessoa amada em 7 dias, e a gente às vezes, pastor, luta com gabinetes, com madrugada dentro, com visita para recuperar um casal. Os caras batem no peito e falam, eu trago, e eles trazem mesmo. Que feitiço pega? Lembra que eu falei que o inimigo precisa de brecha? E as pessoas que eles estão falando estão com brecha. Outro dia, porque tem jovem aqui, eu passei numa praça e vi um trabalho feito e com o órgão genital do homem e com o nome embaixo. Eu falei, isso aí se estiver na brecha vai cair, meu irmão. Isso aí vai cair. Ou é para deixar o cara inoperante, né? O Lego dele não funcionar mais, ou talvez é um efeito ali de encantamento para ganhar, porque tinha mel. Tinha mel no negócio. Então, quem já foi lá de dentro do negócio? Estou falando, deixa para lá. Eu não quero trazer a velha criatura para ninguém não, tá, pessoal? É só explicando, tá comigo aí não? Tá comigo aí, pessoal? Presta atenção. Então, não é uma recompensa a salvação pelas boas obras, para que ninguém se torne o quê? Orgulhoso. O que a gente entende aqui? Por exemplo, quem já foi muito lá da pá virada do outro lado, ela falava assim, quando eu era do mundo acontecia. Quem já falou isso aí? Seja o que for, dava meu jeito, eu era o cara, né? Eu chegava e era a presença. Aí o que a Bíblia está tratando a gente? Agora não. Agora não é a força do seu braço. Agora não é mais o seu dinheiro. Agora ele está chamando a gente para dar a outra face. Porque antigamente eles tinham métodos para conseguir as coisas. Agora não. É orar e descansar e deixar quando Deus quiser, Ele faz. Entendeu? Eu tenho o meu respeito sobre oração. Pergunta para mim, qual? Todas as orações são ouvidas, verdade ou mentira? Mas nem sempre Deus vai tratar a gente como criança, atender tudo. Não tem como. Porque hoje eu tratei de um rapaz falando para ele assim, ó, ele está no negócio, iniciando. Aí eu falei, deixa eu dar um testemunho para você. Que ele quer uma loja grande, ele está dando, tá indo, né? Aí eu falei para ele assim, um dia eu tinha uma loja lá na Vila Aliança. Aí eu passei em cima da estação de Camará, aí tinha uma loja lá, Caminho das Índias, quem lembra? Era uma loja temática da novela, lá em cima da estação de Bangu. Alguém lembra? Alguém lembra? A irmã lembra? Pelo menos um, para falar que eu não sou mentiroso. 2, ok, tiver 2 ou 3, aí estou, amém, aleluia, 3 pessoas. Aí um dia eu cheguei, o cara falou assim para mim, falei, cara, tá passando um ponto, quanto que você quer? Aí o cara falou para mim que no 300 mil reais. Aí eu dei onde posudo, né? Falei, tá bom, e o aluguel? Ele falou 8 mil. Falei, meu Deus do céu, eu pagava 400 reais de aluguel na vila. 400 reais de aluguel na vila. E 300 reais eu morava ainda no Pedra Branca. Falei, minha casa vale 100 mil, o cara quer. 100 mil, eu alto valorizando, 3 mil pessoas, etc e tal, né? Aí o cara pede 300 mil na loja. Eu falei, meu Deus, nunca a gente vai conseguir uma loja lá. Meu Deus, é difícil pra caramba. Olha o que o cara está pedindo. 2, 3 anos depois, quem estava lá em cima da estação? Deixa eu falar um negócio para você. Se agarra no que eu estou dizendo agora. Tem coisa que Deus vai te levar para ver. Tem coisa que Deus vai permitir você olhar. Não que Ele não queira tratar você como masoquismo, ou seja, deixar ver e não ter. É que Ele está anunciando, olha, contempla, assim foi para os espias, vai lá espia a terra, e depois eu dou ela para vocês. Alguém pode celebrar o Senhor aí, não? Então ele trata o orgulho de Éfeso. O orgulho daqueles que falavam assim, é fácil, vou arriar um negócio aqui, vou fazer um feitiço aqui, amanhã essa resposta já tem. E acontecia. Então Paulo agora está tratando o quê? A dependência deles com Deus. E é maravilhoso. Você está entendendo o contexto? Está entendendo, pessoal? Verso 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras. Paulo, ele diz sobre tudo isso, Paulo coloca agora para eles lembrar. Lembrar de quê? Eu separei uma seção de versículos aqui, consegue ser um pouco rápido? Uma seção de versículos em que Paulo vai colocar essa igreja, tá? Paulo vai lembrar o que eles são agora, o que eles devem fazer agora, como eles devem se comportar agora. Então lá vai essas pegadas aí, presta atenção. Romanos capítulo 3, verso 24.
Mas ele, em sua graça, nos declara o quê? Justo, por meio de quem? Tem alguém comigo ou não? Me declara justo por meio de quem? Pense só num cara que saiu do mundo corrompido, que saiu de um mau testemunho. E as pessoas vão dizer, até parece, até quando? Você sabe que tem gente esperando a nossa queda até hoje. Vou repetir mais uma vez. Vocês sabem que tem gente esperando a nossa queda até hoje. Diga comigo assim, vai ficar esperando. Não gostei, está muito baixo. Diga, vai ficar esperando. Mas se dependesse de nós, caímos ou não caímos? Claro que caímos. A gente só sabe pecar, Edson. Graças a Deus que não é a nossa mão que segura a mão de Deus, mas é a mão dele que segura a nossa. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te fortaleço. Eu digo, tu és meu. Está comigo aí, não? Então, mas ele em sua graça declara justo por meio de Cristo Jesus. O mundo, irmão, vai falar do nosso passado, irmão. Vai falar. Aquele lá está na igreja agora, já aprontou, já fez. É normal. Mas quando eles falam do nosso passado, não fique triste, porque ele está falando daquilo que ele entendia, daquilo que ele via, se parecia com ele. Agora você vai mostrar com essa transformação o poder da renovação de novo homem. Eu tenho algo para falar para vocês. A declaratória de Deus é que vocês não são justos por conta própria, vocês são justos através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso já basta. Quem ama o Senhor aí? Então repete comigo, nós somos justos. E não, você sabe que uma pessoa que já pegou uma cadeia é complicada para arrumar um trabalho, é ou não é? Alguém que já foi fichado é muito mal visto, né? E Paulo vai tratar justamente em Romanos capítulo 1, essa parte que nós somos um descondenado, ou seja, alguém que um dia já foi condenado e agora não é mais. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Eu posso ficar manchado, alguns lugares não queiram me ver novamente, mas ninguém pode dizer que o meu tempo foi pago. Ou seja, um preso que cumpriu com as suas obrigações, com o seu tempo, com a sua sentença, depois que ele sair, A ou B vai dizer, é um ex-presidiário, mas ninguém pode passar na cara dele que ele não foi homem para cumprir o tempo no qual o doutor, o juiz, colocou sob penalidade para ele. E aí no mundo espiritual, as pessoas podem dizer para a gente o que a gente já fez, mas elas são tardadas quando Cristo rasga a sentença de dívida naquela cruz sobre a minha e sobre a tua vida. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguém sacode aí, meu irmão. Ele vai dizer no verso 2 ainda, pois Cristo Jesus nos libertou no Espírito e nos deu a vida, que os libertou da lei do pecado que levava à morte. Existia uma lei do pecado. Você sabe que no Antigo Testamento pecado é pecado, olho por olho, dente por dente, Fábio, não adianta. Quando os caras levaram o Novo Testamento ainda, porque o Novo estava sendo inaugurado, mas é um Novo Testamento, uma mulher pega em adultério em João 8, eles estavam embasados, Jesus não anulou a lei, ele falou, tá bom, quem não tem pecado também atira a primeira pedra. Talvez um ali não era a traição, não era um adultério, mas era uma desonra, era um outro tipo de pecado. Então quando a gente olha que ele nos libertou da lei do pecado, ele nos fez livre, ou seja, alguma coisa legal nós cometemos, mas o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar. Talvez para nós aqui, mesmo conhecedores da palavra, ainda erramos. Não faça de novo, por favor, mas também não fique com essa mente paralisada, sem se perdoar pelo aquilo que você fez conhecendo ao Senhor. Eu não venho na Santa Ceia porque eu pequei e eu acho que o meu pecado... Não, peraí, não se puna. Não se enfia a cabeça igual um tatu debaixo da terra. Não entre na cova se uma vez Deus te tirou de lá. Então presta atenção, a lei do pecado, ele nos tirou de lá. Não deixe que Satanás te martirize e te aponte veemente, diariamente, semanalmente, contra aquilo que você sabe que Jesus já te perdoou. Tem alguém comigo? Não. E ele nos quer colocar em Coríntios capítulo 1, verso 30, de forma pura e santa, como já foi falado. 1 Coríntios 1, 30. Foi por iniciativa de Deus. Repete comigo. Foi 1,30 Rendel. Foi por iniciativa de Deus
1:30, obrigado. Eu quero ficar só com essa primeira parte aí. Repete comigo, por iniciativa de Deus. Repete de novo. De novo, Freitas. De novo, Mariana. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Isso de manhã me trouxe um alerta muito grande. Por quê? Foi iniciativa de Deus. A gente sabe que, na verdade, talvez você nem queria vir para o culto hoje. Talvez você veio, por quê? Porque agora você entende, foi iniciativa de Deus. Que por muitas vezes a gente quer atender o quê? A nossa natureza humana, a nossa carne. Agora, quando você vê de onde você era, o que você fazia e aonde você está sentado, fala para mim, quem queria se converter? Levanta a mão. Quem queria se converter? Quem queria se converter? Aonde você estava, você falou, quem que largar essa vida? Quem queria? Mentira. É engraçado que eu fico batendo, aí um levantou a mão, aí o outro viu que eu estou levantando, não, vou levantar. Aí uns 20 agora levantaram. Aí eu falo, mentira. Quem queria se converter? Levanta a mão. Mentira, queria nada. A gente não quer, sabe por quê, Ramon? Porque vim para a igreja, eu vou ouvir o que eu não quero, mas o que eu preciso. Quando eu venho para a igreja, eu falo, cara, eu não estou colocando essa palavra em ordem. Por exemplo, hoje eu já dei vários starts aqui de várias lacunas. De repente, alguma coisa do que eu falei aqui, você tem em casa ainda que você não fez. Então, vir para a igreja é um perigo, porque eu estou ouvindo aquilo que eu não estou fazendo. Eu sou alertado daquilo que eu preciso fazer. Então, ninguém quer ver uma coisa. Por que o filho pródigo não voltou de início? Por que ele não voltou? Porque estava vivendo. Porque ele sabe, se eu voltar para a casa do pai, não vou poder mais pegar essas meninas. Se eu voltar para a casa do pai, não vou poder mais passar noitada. Você está entendendo? Então, cara, ninguém quer vir para a igreja. Por quê? Porque uma vez que a gente tem contato com o pecado, a gente se torna um com ele, carne. E cá para nós, irmão, bota o ouvido para cá. Pecar é ruim ou bom? Irmão, pecar é ruim ou bom? Mas o salário do pecado é o quê? Porque a gente só vai entender que pecado é ruim quando a gente tiver um corpo glorificado, que a gente vai ser 100% inteiriço para Deus. Por enquanto agora a gente tem espinho na carne. Sabe que alguns lugares, algumas amizades a gente não pode ir, porque vai inclinar, vai aguçar a gente. Algumas amizades, alguns contatos, vai aguçar a gente. Então, não há ninguém que fala, eu não gosto de pecar, pode me testar. Faz isso não, varão. Bota o pé no chão, seja humilde. Seja humilde, a gente quer. Por exemplo, já perguntei alguma vez aqui, quem quer que Jesus volte hoje? Tem gente que fala assim, peraí pastor, estou no 8º período da faculdade. Peraí, pô, estou recebendo a promoção do trabalho agora. Peraí, nem casei. Eu já ouvi pregando para jovens aqui, um culto de jovens, foi bacana. Deu jovem pra caramba aqui do solteiro. Falei, quem quer que Jesus volte? Aí 2 ou 3 pessoas falaram assim, pô, ainda sou virgem ainda. É como se ele estivesse dizendo assim, vou subir virgem, mó esculacho. Você está entendendo? Que a gente é carne. A gente é carne. A gente quer pecar, irmãos. Quer ver uma coisa? Vou falar de pecado falando de dieta. Quem está em dieta aqui? Mas quem gosta de hambúrguer artesanal? Mano, se você é chamado para casa de alguém, tem um hambúrguer artesanal, você está em dieta, mano, difícil controlar. Você está entendendo? É alguma coisa que você gosta muito. Talvez eu não toquei você no hambúrguer, mas, pô, de repente alguma coisa que você gosta, que doce, né? Que dá até formiga no teu corpo e tudo, né? Tem gente que sai demônio, tem gente que sai formiga do corpo, né? É tão doce, né? E aí presta atenção. De repente você está em dieta, mas, pô, lhe oferece alguma coisa. Você vai quebrar a dieta, mesma coisa, irmãos. Mesma coisa, a gente fala assim, por exemplo, de repente você tem 39, 40 anos. Gente, olha quanto de repente eu estou falando, não tem um aplauso. Dona Emília, não faz isso não. Presta atenção. Simbora aqui. Suponhamos que, por exemplo, você está aqui nessa noite ainda, você tem um sonho pessoal, que não é proibido, a Bíblia manda você sonhar, ok? E é normal para quem está vivo, né? Mas se eu falo assim, gente, Jesus vai voltar essa noite, você vai pensar, quer ver uma coisa? Vou mexer em algo com todo mundo, ó. Quem tem alguém perdido na sua casa hoje? Alguém que você ama muito, muito, que você gostaria de salvação. Você gostaria que Jesus viesse agora? Você sobe e ela fica? Tá vendo? É simples assim, tanto da comida quanto da salvação, a mesma coisa. A gente não queria, que alegria vou subir sem meus filhos, que alegria vou subir sem minha esposa, que alegria você vai subir sem o marido. Você queria o quê? Cumprir esse ato 16:31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está comigo ou não está?
Então, é iniciativa de Deus. Aonde eu vou voltar? Repete comigo, é iniciativa de Deus. Porque a gente não quer. Quer ver? Não quer subir e não quer partir para a glória, porque tem gente para a gente ganhar. Não quer partir, a mesma coisa. Não quero continuar na dieta, vou quebrar hoje porque eu estou com fome. O cheiro está muito agradável. Meu irmão, se não é Deus conduzindo e convencendo a gente, não estaria uma alma aqui nessa noite hoje. Então talvez você está aqui dizendo assim, eu estou aqui por não vontade própria, por mim eu não estaria. Graças a Deus. Ainda bem que consegui mostrar para você que você não foi mais forte que ele. Ele te venceu. Ele te trouxe aqui nessa noite. Contra a sua vontade você está aqui. Você querendo ou não, você está aqui. Então diga assim, eu estou aqui por iniciativa de Deus. E graças a Deus por isso. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Alguém pode dizer um amém? 2 amém? 3 amém? Eu quero avançar mais um pouquinho para a gente ir embora cedo. Nem combinou. Quer ver uma coisa? Colossenses capítulo 2, verso 11, pulando bastante. Colossenses 2, 11. Ele diz assim, em Cristo vocês foram circuncidados, não por uma operação física, mas sim espiritual. A palavra circuncidar vem do Antigo Testamento quando se fala de aliança, né? Todo menino no 8º dia, ele tinha uma circuncisão no seu órgão masculino, né? Em que ele tinha ali declarado ali uma aliança. Foi o meio que Deus fez, ok? Já falei sobre Moisés aqui, quando Deus quase mata ele, porque ele não fez a circuncisão nos seus filhos, porque a esposa dele não era crente, e ela não entendia aquele derramamento de sangue, mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e assim mesmo como a circuncisão também trabalha a salvação, assim também para nós é o batismo, a mesma coisa. Mas o trato aqui é aliança, repete comigo, aliança. Então ele diz, em Cristo vocês foram aliançados, mas não por uma operação física, ou seja, não existe autoajuda. Se não é Deus, bota lá o bonequinho da mão, por favor. Irmãos, se não é Deus, como é que essas cordas do inimigo iriam se arrebentar? Se não é Deus vir com a mão dele forte, como é que nós íamos largar de tantas amarras do inimigo que a gente estava enroscado? Se não é Deus libertando a nossa vida, não é uma operação física. Talvez você fale assim, não, comigo foi física, o irmão passou lá em casa, o irmão passou porque Deus deu uma ordem dos anjos do céu. Talvez aquilo que você entende como físico, uma carona, uma ajuda, alguém está te indicando para Deus, alguém está te impulsionando para Deus, talvez você tenha essa leitura achando que é o físico, mas não é, cara. Tem uma ordem do céu espiritual para salvar a sua vida, para libertar a sua vida, para te conduzir num caminho de paz e salvação. Então, se é uma operação física, a gente não consegue. A quem chegou agora, não veio no último culto, isso aqui significa marionetes. São pessoas que têm ações no mundo espiritual, que andam errando e pecando, mas que são manipuladas, que elas não conhecem. Aí você vai precisar ver a mensagem de quarta-feira. Ela não reconhece que ela não quer fazer aquilo, não tem vontade, não tem benefício nenhum, mas ela é manipulada pelo inimigo. Manipulada pelo inimigo. Não sei se você já viu aquele filme Nefários. Alguém já viu o Nefários? Dá uma olhada, se não me engano está no Netflix ou está no Amazon. Está no Amazon? Está no Amazon lá, você vai lá e bota lá, Nefários. Não fica com medo não, tá? Você tem autoridade sobre aquilo lá. Ele mostra justamente o inimigo pegando a mente, controlando a mente da pessoa. Talvez você errou várias vezes na sua vida, tomou iniciativa, sabe? Fez coisas violentas que depois que o sangue esfriou, você fala, como é que eu fui capaz de fazer isso? Quer ver uma coisa? Deixa eu perguntar aqui, os homens estão aí comigo ou não? Quem aqui bebeu muito já? Bebeu muito? Falei, bebeu, não é que bebe não, tá? Bebeu muito. Você era manso ou violento? Quem era muito violento quando bebia? Muito violento. Bebia, cheirava, né? Aí, não, cheirava não. O irmão falou, Deus me livre. Como se a cachaça fosse pouca coisa, né? Tá certo. Aleluia. Presta atenção. Geralmente o homem se torna um homem violento, mas ele está sob efeito de quê? De álcool. Lembra que eu falei, voltando lá, o inimigo ele precisa de uma brecha. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, se a minha fraqueza é o álcool, eu não reconheço a minha família, eu me torno um macho
gritando na minha casa com a minha esposa, com meus filhos, eu me torno uma pessoa fora de controle, é aquilo que o inimigo vai fazer. Aí no outro dia, a esposa amanhece com o olho roxo. Aí você olha para ela, ela fala assim, ó, quero o divórcio. Você fala, por que, mulher? Olha o que você fez comigo ontem. Eu fiz isso. Tem pessoas que nem lembram. São eles, influenciados. Tem uns homens safados. Tem uns homens que são sacana. Só arrumam argumentos, se energizam, né, com a combustão da droga, da bebida. Tem um potencial dele ali, mas tem a influência do inimigo também. A Bíblia diz, João 10:10, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então não vamos deixar ele desapercebido nunca. Tem os homens que são violentos, e tem aqueles que são violentos e que ainda são fortalecidos pelos poderes do inimigo. Irmão, olha para aquele boneco, as linhas que vocês estavam amarrados, os envolvimentos que vocês tinham, a porcaria, a idolatria, a prostituição, as drogas que vocês utilizavam, o mundo de pornografia. Irmãos, se você não se libertou, Deus quer te libertar nessa noite. Mas se você já se libertou, reconheça que só Deus pode tirar você da mão do valente. Só Deus pode tirar você. Às vezes as pessoas falam assim, da mão de Satanás. Irmãos, o fulano está na mão de Satanás. Irmão, glória a Deus, irmão. Porque na mão de Satanás Deus tira. Mas da mão de Deus, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está comigo aí, não? Volta lá, por favor, o versículo que nós estávamos lá de Coríntios, de Colossenses 2, alguma coisa. Volta, por favor. Oi? Colossenses 2:11, não é isso? Em Cristo você... Não. Foi esse aí, não? Ok. Então, a operar, beleza, é isso mesmo. A operação não foi física, repete comigo. A operação não foi física, foi espiritual. Vocês entendem com essa operação espiritual? Deixa eu trazer algo aqui, aspas, terminando. Vejam bem, o que é uma operação espiritual? Daniel orava, correto? Gabriel tinha saído do céu para vir atender Daniel por intermédio de Deus. No mundo espiritual, quem segurou Gabriel lá em cima? Os príncipes da Pérsia, potestade, principado, segurou lá em cima. Só que Daniel continuava a orar, e chamou a atenção de Deus. Deus falou assim, já respondi esse menino. Ué, o que está acontecendo? Deus é inteligente, é onisciente, é onipotente. Miguel, vai lá ver o que aconteceu. Miguel é arcanjo, ou é anjo de guerra. Então, guerra com guerra. No mundo natural, Daniel devia estar pensando assim, Deus, me ouve. Mas no mundo físico, Deus já tinha ouvido e já tinha liberado. Você está entendendo que existem algumas coisas que são espirituais? Rapaz, eu ouvi numa aula essa semana, eu fiquei assustado. Pergunta para mim o quê? Eu vou dividir com vocês que eu vou montar uma pregação em cima disso, né? Quando Deus fala que já fez alguma coisa, é que Ele já fez. Às vezes não acontece sinal. E eu vi um professor de hebraico dizer uma coisa absurda, que quando Moisés, o dia estava amanhecendo, Faraó, junto com seus cavalos cavaleiros, estava atrás do povo hebreu, e Moisés desesperado, dizendo, Deus, para onde nós vamos? Deus falou assim, Moisés, toca nas águas. Não sei se você já olhou a direção, aí eu medi com a bússola, é verdade, as águas não abriram ali, não foi assim, ó. Nos filmes mostra para a gente uma direção daqui para lá. Você acredita que não foi? Foi de lá para cá. Então existe algo que Deus já está fazendo lá na frente, porque Ele é um Deus do futuro. Você está entendendo? A gente lê na verdade da esquerda para a direita, a gente escreve, mas se você for olhar, Deus é da direita para a esquerda, Ele é de trás para frente. Por exemplo, o nosso Deus, Ele trabalha uma história que já sabe onde vai chegar, e nós estamos cumprindo, mas Ele já está no futuro. Está entendendo? Então o mar não abriu aqui, o mar abriu de lá para cá. Enquanto Deus levou Moisés na frente do mar, porque Moisés é humano, ele estava dizendo, como é que vai abrir essas coisas? Mas Deus coloca você diante de uma dificuldade, Ele já tem um escape, uma porta para aberta. Quando Deus está dando um sinal para Moisés, dizendo assim, Moisés, toca nas águas, assim, Moisés, vocês precisam entender aquilo que eu já estou fazendo, não veja, Isaías 41:20, eis que eu faço coisas novas, não vê, já estou fazendo coisas novas. Você está entendendo que enquanto você está aqui, tem um operar de Deus no dia de amanhã.
depois de amanhã, na próxima semana, e o mar vai se abrir. Quando chegar a hora, Deus vai falar: já comecei a fazer lá atrás. Tem alguém para celebrar ao Senhor aí? É como se Deus chegasse para Maria e falasse assim: Isabel já está grávida. Como pode? Maria não sabia, mas já tinha acontecido. Isaías 62 diz: desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem com o ouvido, um Deus que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Eu digo ainda, vale a pena não tomar uma decisão se Deus está trabalhando. Não tome decisão. Tem hora, meu irmão, que não é hora de você dar um passo e fazer nada. Se Deus não falou, não faz nada. Alguém falar: louco, está fazendo nada, estou esperando um sinal. Porque andar sem sinal é muito ruim, meu irmão. Você sabe, quando o teu telefone está numa roça danada aí, você quer falar com alguém, assunto importante, o neném que vai nascer, não tem para quem ligar, meu irmão. Mas quando a gente pega o Wi-Fi de Deus, quando Deus começa a sinalizar a nossa vida, tem alguém aí não? Quando Deus começa a conectar, quando Ele dá a senha e fala: meu filho, é tua vez, chegou. Você conecta, amigo. Você vai em outro lugar. Diga para o irmão do seu lado: seu mar já se abriu, irmão. Está lá atrás. Daqui a pouco chega na frente aí, ok? Dá uma salva de palmas para Jesus, se você pode. O engraçado é que no verso 12 ele diz: vocês viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Verso 12, filho. Vocês viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Irmãos, a ciência comprova, os médicos dizem. A outra pesquisa agora, eu amo essas pesquisas que esse cara fala, se é verdade, para eles, não sei, mas para mim é algo comprovado, que quem adora, não sei se você estava muito triste, você bota um louvor. Quer ver uma coisa? Quem já foi pagodeiro aqui? Quem já gostou de um pagode? Que porcaria de opção musical, meu irmão. Porque o pagode, ele fala assim, sofreu, traiu, foi para trás, entendeu? Vai atrás. O pagode quase fala assim: você é um corno. Quase fala isso, que é uma sofrência. Deixa eu te falar, quando você ouve um pagode, não dá vontade de encher a cara? Quando você era pagodeiro, você ouvia um pagode, logo lembrava o quê? Da bebida para desafogar, né? É uma sofrência. Agora preste atenção. Você está com alguns baques na vida, algumas coisas que você está passando. Aí você liga um louvor. Cá para nós, não é diferente? Você chegou aqui, não sei como é que você chegou, mas se você viu os louvores aqui, como é que é? Começa a trabalhar dentro da gente. Eu não sei, mas talvez o seu estágio emocional estava ainda meio abatido. Você estava terminando o seu lado ainda de sofrência no louvor. Mas agora com a palavra, eu não sei se você percebeu, mas você levanta a mão voluntariamente, involuntariamente, você dá glória voluntária ou não, porque está sendo movido, porque você é refém daquilo que você ouve. Entendeu? Você acaba dizendo uma informação interna assim: isso é para mim, cara. Eu tinha que estar nesse culto, eu tinha que vir para cá. Está vendo? Deus está falando comigo. É verdade. É um púlpito, é um gabinete exclusivo para cada um de nós. É o que acontece. E quando ele diz para nós que, olha lá, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio de ser chamado povo de Israel e não conheciam as promessas de Deus, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Ou seja, vivia no mundo sem Deus, sem esperança. Para mim resolver o problema, eu tinha que criar outro problema. De que forma? Por exemplo, problema em casa, eu criava outro problema. Bebendo para esquecer do problema de casa, era 2 problemas. Entendeu? Aí para pagar uma dívida de alguém, pegava dinheiro emprestado com alguém. Ou seja, para resolver um problema, eu criava outro problema. Agora não, Deus dá solução de tudo. Você não precisa criar outro problema. Você foi chamado para eu vou falar de novo. Você foi chamado para resolver os problemas. É tão especial que, por exemplo, quando você está ouvindo que está dizendo assim: não vou me meter nisso aí não, guerra aqui na minha. Então quando você vem para a igreja, você começa a ouvir a palavra, você começa a ficar mais esperto, mais qualificado. Entendeu? Você começa a escolher as guerras, porque antigamente você entrava em qualquer guerra. Aí você fala: se a guerra não tem recompensa, eu não vou entrar. Bota o vídeo para cá. Davi estava diante da maior guerra do exército de Israel. O que fez ele lutar? O homem que derrubar o gigante vai casar com a filha do rei, vai ficar isento de impostos. Davi falou: essa guerra vale a pena.
Essa guerra vale a pena. Então agora você vai escolher quais guerras que você vai sair vencedor. E quais guerras que tem recompensa. Você não vai mais entrar se não tem nada a ver. Se não tem frutificação. Se não tem causa. Se não tem vida. Você não vai entrar. Agora, quando você ouve que quem vencer essa guerra vai ser um príncipe, quem vencer essa guerra vai ficar isento de impostos, vai mudar de vida, você fala, vou até o fim. E é um estímulo, porque a guerra é grande, mas você não olha a guerra, você olha o resultado da guerra. Está comigo aí, não? Quando Deus envia os homens para espiar a terra, era difícil, eles dão relatórios sinistros. Eles falam assim, só tem gigante lá. Mas o Caleb e Josué falam assim, cara, esquece o gigante. Ele está dando terra para a gente. É como se alguém falasse assim, vou te dar uma casa. Aí você fala, opa, o fulano vai me dar uma casa. Aí a pessoa fala assim, tem um terreno, constrói. É como se alguém falasse assim, ei fulano, vem cá, vem comer um peixe. Aí você chega, cadê o peixe? Toma vara. O que cai do céu é chuva. Algumas coisas Deus vai apontar e falar, pode ir que eu estou contigo. Pode jogar o anzol que eu vou fazer o peixe vir na tua isca. Está entendendo? Pode fazer esse empreendimento que eu vou sustentar. Pode entrar nessa porta que eu vou fazer abrir. Senhor, a porta fechada. Eu sou um Deus que abre porta e fecha a porta. Dá um catuque quem está do seu lado e fala, recebe essa palavra. Fala para ele, no mínimo uma reação. Vai, Reginho. Verso 15 de Efésios 2, por favor, verso 15 de Efésios 2. Verso 15. Posso ler com vocês? Ele acabou com o sistema da lei, dos seus mandamentos, ordenança, promovendo paz para criar para si 2 grupos e uma nova humanidade. Contexto final, considerações. Quando Paulo chegou, dizem comentários, em que a ilha já tinha sido evangelizada. Então já tinha, é tão real que você vê ele em Atos 19, indo para a escola de tiranos, porque no templo lá, ou na sinagoga, rejeitaram o ensinamento de Paulo, insultaram ele, né? Não aceitaram o ensinamento de Paulo. Então é bem propício que isso tinha sido uma realidade, Edson. Só que a questão de Paulo aqui agora é dizer assim, Deus uniu os 2 povos. Que povos? Os caras que estavam lá eram muito metidos, os crentes. Não, nós somos crentes primeiro, estamos aqui primeiro. O que esse Paulo vai fazer aqui? E essa galera aí que foi convertida aí, do espiritismo aí, da bruxaria, está pensando o quê? Então Paulo ele vem para unificar, dizendo que o Deus dos judeus também ama o Deus do gentio. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas esse amor que Deus te alcançou e que já está contigo carregado há 10, 20 anos, 3 décadas, 4 décadas, maravilhoso. Mas você acredita que Deus tem o mesmo amor para aquele que vai se converter agora? O mesmo amor para aquele que vai se converter agora. E é tão engraçado, porque há uma parábola de Jesus que ele diz que ele contratou os trabalhadores para trabalhar para ele. E ele faz uma conjecturação dizendo assim, ao que chegou às 6 horas da manhã, ele combinou, por exemplo, 2 denários, ao que chegou meio-dia, 2 denários, ao que chegou 10 para as 5, terminando o expediente, 2 denários. Aí na hora de receber, aquele que falou assim, cheguei às 6 horas da manhã, vou receber muito mais. Aí chegou, ele ficou chateado, porque ele recebeu 2 denários, olhando para o outro, que tinha chegado 10 minutos antes de acabar o expediente, recebendo 2 denários também. O que Jesus está mostrando para a gente? Que não tem favoritismo no reino. Eu estou aqui desde 6 da manhã, estou aqui há 10 anos, mas o que chegou agora? Algumas coisas você pode ter mais consideração, mas o amor, a liberdade do Pai, o coração do Pai é a mesma coisa. Então ele deu 2 denários para quem chegou 6, para quem chegou meio-dia e para quem chegou 10 para as 5, terminando o expediente. Ele disse isso, que no céu não tem favoritismo. Então se você vai aqui, se converter hoje, voltar para Jesus hoje, acredite, você pode usar o mesmo banheiro que todo mundo usa, você pode ir no mesmo lugar onde todo mundo vai, você sinta-se à vontade. Poucos dias como se fossem muitos anos aqui. Afinal de contas, desculpa, esse é o testemunho que a gente tem aqui. As pessoas passam um mês e falam, nossa, parece que eu estou aqui, parece que eu já nasci nessa igreja. É verdade ou mentira? Por favor, não me deixa aqui sem graça não. É verdade ou mentira? Quer ver uma coisa? Quem tem 1 ano aqui com a gente, aqui 1 ano? Parece que você tem quantos anos? 10 anos. Eu não era nem nascido. Quanto tempo, Ione? 1 ano. Parece que você já conhece quantos na igreja, Ione? Está entendendo? É fácil estar aqui. Então Paulo está querendo quebrar esse muro.
o muro da separação. Chegou agora, quer sentar na janela? Não. O poço está aberto, todo mundo pode beber água. Então Paulo está quebrando o quê? A parede de separação do achismo lá. Os que já eram estão com dificuldade de incluir, não querendo deixar que esses varões de Éfeso entrem na igreja deles, na sinagoga deles. Aí Paulo está dizendo, você não pode fazer isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz assim, ele os reconciliou com Deus, verso 16, com o corpo por meio da sua morte, Cristo Jesus, eliminando a inimizade que havia entre vocês. Ele trouxe boas obras. Imagine Paulo dizendo isso. Olha só que coisa grave. Paulo está assim, confrontando com religioso e com feiticeiro, dizendo assim, o cara fala, não, esse cara fez feitiço para minha família, esse cara me fez feitiço para eu desistir do evangelho, ele fez uma obra já botando aqui na frente da sinagoga. Paulo fala, isso é coisa do passado, rapaz, agora ele tem irmão em Cristo Jesus. Então Paulo quebra esse muro de inimizade e separação, muito interessante. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto para vocês que estavam distantes, como para aqueles que estão perto. Agora, por causa do que Cristo fez por todos vocês, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Olha o que diz no verso 19, por favor. Portanto, vocês já não são estranhos, nem forasteiros, mas foram concidadãos do povo santo, da família de Deus. Olha a pessoa do seu lado e fala, nós somos uma família. Chama quem está no seu banco de família. Por favor, mais ruído aí, chama de família. Nós somos uma, porque bebemos da mesma, usufruímos do mesmo, e somos filhos do mesmo. Eu estou querendo que vocês completem. Nós somos uma mesma família porque bebemos da mesma, usufruímos do mesmo Espírito. Somos o filho do mesmo e somos da mesma, da mesma família. Então nós somos uma família. Isso é fabuloso. Quer ver uma coisa? Vamos fazer algo que eu fiz de manhã. Circunde aí os braços aí, por favor. Um segura o outro, até que vocês estejam bem amarrados aí, por favor. Bem amarrados. Quem estiver bem amarrado, balança aí, por favor. Balança, por favor. Pastor César, facilita aí, Jorge. Vem para cá, Charles, vem para cá. Facilita aí, por favor. Segurou em cima também, não? Amados, vocês estão no culto comigo? Por favor, tenta juntar quem está em cima aí, por favor. Tenta juntar quem está em cima. Quem estiver sozinho, o diabo vai pegar. Aqui, pessoal, aqui, aprendam aqui, Ei, aqui, aqui, O que foi que vocês três aí? Suficiente? Vem pra cá. Aí, Olha lá, copie, pessoal, copie. Só quem é de Deus faça isso. Ô, Diego, copie aí, Diego. Olha lá, afastado lá os três lá, Diego. Chama, Diego. Convence. Isso. Mexe aí, Léo, para me ver. Mexe aí, está conectado. Mexe aí em cima, mexe aí, pessoal. Balança um lado para o outro. Balança aí, gente, mesmo se o irmão não gostar. Balança ele aí e fala, chegou aqui, caiu na rede, é peixe. Tem que ser do nosso jeito. Ok? Sem desconectar. Parece até engraçado, mas olha o quanto isso é espiritual. Tá bom, Tirene? Presta atenção aqui. Sem desconectar. Está conectado? Dá uma balançada para mim ver. Ô jovem, você está fazendo o que sozinho? Cola aí nela. Vai lá. Tem alguém aí, não? Menino, olha como é que eles estão conectados, gente. Levanta ele pelo pé aí. Olha como é que eles estão conectados. Olha lá, gente. Crente é engraçado demais. Verso 20, lê comigo conectado, por favor. Verso 20. Juntos somos o quê? Edificados sobre alicerces dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. No caso, nós somos pastores. Então, juntos nós somos edificados, ou seja, estamos a um mercê de crescimento, né? Edificados sobre a palavra que nós estamos aqui. Nele, verso 21, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o... Irmãos, a Bíblia chama a gente de edifício, a Bíblia chama a gente de templo. Presta atenção. O que nós somos? Um edifício, um templo. Qual a palavra que nós impregnamos agora? Dizemos que nós somos uma família. A gente vem para a igreja e escolhe quem a gente quer sentar do lado de quem. A gente tem nossas panelas, né? Nossas panelas. O fulano vai me beneficiar porque ele tem carro na volta, eu vou sentar perto dele. Que se ele falar assim, já estou indo, eu falo, tu vai passar por lá? Né? A gente tem umas coisas meio engraçadas, né? A gente cria na nossa cabeça algumas especulações, né?
Mas a Bíblia diz que aquele que está lá atrás, a sua família, como está aqui na frente, é impossível separá-los vocês. Essa distância que nós estamos aqui, Deus não vê ela. Deus não vê. Primeiramente que Deus, ele tem os atributos dele. Ele é onisciente. Dona Ilma, Deus mora dentro da senhora? Deus mora dentro de você, Paulo? Como é que pode Deus morar de uma ponta a outra? Ô, Rafael, Deus mora dentro de você? Por favor, alguém aí de trás, fala o seu nome. Oi? Fernanda, cadê você, Fernanda? Escutei Fernanda. Deus mora aí, Fernanda? Como é que pode? Ele está aqui. Que divisão é essa? É possível Deus estar aqui e está aí também? Porque nós somos conectados pelo Espírito de Deus. Ele está em nossos corações, correto? E se nós fôssemos família, por exemplo, o culto de manhã estava mega cheio. E hoje há alguns poucos espaços na igreja. Mas alguém já passaram por aqui? Irmãos, o meu trabalho é pregar. O trabalho da igreja. Você sabia que ovelha que cuida de ovelha? Sabia disso, irmão? Tá, o pastor cuida, mas é uma ovelha que cuida da outra. Porque uma ovelha sempre está próxima do outro. Nem sempre o pastor tem essa disponibilidade. Estava ouvindo na palavra, alguns gabinetes, tudo. Imagine só, eu vou pegar aqui, ó. Edson, levanta suas mãos, as duas, por favor. Todo mundo atrás do Edson, levanta as mãos, todo mundo. Atrás do Edson, Jade. Acertei, Jade, pelo menos, não? Ah, que legal. Fica com a mão levantada, todo mundo atrás do Edson, por favor. Se abaixar, o diabo vai pegar. Vamos lá. Pastor Jorge, levante sua mão. Todo mundo atrás do pastor Jorge, levanta as mãos. Pastor Jorge, ok. Fica a mão levantada, não baixa, por favor. Vamos lá. Ione, levanta as mãos. Todo mundo atrás da Ione, levanta as mãos. Todo mundo levanta as mãos. Ok. Vamos lá. Irmã de coral, levanta a mão, por favor. Isso, as duas. Todo mundo atrás dela, levanta a mão. Aí e lá em cima. Ok? Não, só um. Ok. Legal? Vamos lá. Aqui, Liliane, levanta a mão. Todo mundo atrás da Lili, levanta a mão. Atrás da Lili, por favor. Ok? Legal. Já separaram aqui seus grupos? Vamos lá. Você, levanta a mão, minha filha. Eu esqueci só o nome, tá? Desculpa. Levanta a mão atrás dela, todo mundo, por favor. Aqui, filha, levanta a mão, por favor. Ela. Atrás dela, todo mundo levanta a mão. Atrás dela, atrás dela. Muito bem. Pessoal muito educado. Vamos lá, minha filha de branco, levanta a mão, por favor. Você da consolidação, levanta. Levanta, todo mundo atrás dela, correto? Vamos lá. Aí, o cabeludo, levanta a mão. Isso. Vai lá, atrás dele, todo mundo levanta a mão, ok? Claudinha, levanta a mão. Atrás da Claudinha, todo mundo levanta a mão. Melhor, Claudinha, desculpa, ele aqui. Tem mais gente aqui, ó. Vamos lá. Levanta a mão, meu filho. Atrás dele, todo mundo levanta a mão, correto? Tá bom com vocês? Levanta a mão todo mundo que eu apontei, por favor. Agora, eu vou pedir que vocês que levantaram a mão, volte para os seus braços novamente. Repete comigo, nós somos uma família. Volte para os braços. Pessoal que está do lado, agarra bastante aí. Agarra, vou contar com você. Todo mundo que levantou a mão de cada fileira vai tentar agora sair e desviar da igreja. Pode tentar. Agarra no braço, família. Agarra no braço, família. Segura a Camila no braço. Meu Deus, que menina forte. Já estou achando que é demônio. Tenta levantar aqui essa fileira. Tenta levantar. Por que você não consegue? Porque a gente está conectado. Juntas, medulas, espírito e propósito. Tenta levantar. Não dá. As pessoas jogam muito o apelo para cá. O pastor não foi visitar, mas quem tem contato é você. A Bíblia apresenta os pastores apóstolos com o dom da palavra, o ensinamento. Se a gente tiver uma mentalidade de um cuidar do outro, acabou o problema. Aí eu falo para você que o IBGE, a evangelização e o número vai ter sentido. Por favor, todos que foram apontados, levanta aqui. Tenta aí. Não, segura eles, família. Por exemplo, ali eu já vejo uma brecha ali. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Que isso? Deu mole ele? Gente, pastor Jorge deu uma volta no pastor César aqui. Presta atenção. A Camila está mostrando que tem uma brecha ali, ó, na Tatiana e no Tiago. Só pode. Tiago, Tatiana, agarra ela. Agarra ela. Tiago, agarra ela, Tiago. Que
Que nega forte, gente. Tiago, pelo amor de Deus. Camila, senta onde está o pastor Jorge, por favor. Deixa eu ver se o erro é neles mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. Desculpa pegar o tempinho aqui, mas deixa eu ver. Por favor, senta lá, Jorge. Troca de lugar aí. Pastor César e Charles. Olha o pastor Charles para ela. Camila, para de graça.